Em um hotel de luxo, um milionário solitário e temido chora em silêncio, sem que ninguém se aproxime. Tudo muda quando uma menina humilde, filha de uma faxineira, enxuga suas lágrimas sem dizer uma palavra. Aquele gesto puro atravessa anos de frieza e isolamento, despertando algo adormecido dentro dele. Mal sabia ele que aquele encontro transformaria seu destino e lhe ensinaria o verdadeiro sentido de pertencimento. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A sala de reuniões no último andar do edifício Pinheiros, no coração financeiro da Avenida Faria Lima, em São Paulo, estava em absoluto silêncio quando Rodrigo Vasconcelos, CEO da Vascotec, finalizou a videoconferência que havia acabado de garantir um contrato de 300 milhões de reais. As paredes de vidro refletiam o céu cinzento da capital paulista, enquanto os executivos, um a um, deixavam o ambiente, alguns ainda boquiabertos com a frieza e precisão com que Rodrigo havia conduzido a negociação. Aos 38 anos, Rodrigo era conhecido no mercado como a calculadora, não por sua habilidade matemática, embora essa fosse impressionante, mas pela ausência total de emoções em suas decisões. Demitir 300 funcionários para garantir um aumento de 2% nos lucros trimestrais era tão simples quanto pedir um café. Filho único de um industrial que o criara nos mesmos moldes, Rodrigo havia aprendido desde cedo que sentimentos eram para os fracos e que o mundo pertencia aos fortes e racionais. Quando a sala se esvaziou, ele permaneceu sentado, admirando a vista dos arranha-céus que se estendiam até onde a vista alcançava. Sua empresa valia bilhões. Seu apartamento triplex no Jardim Europa era capa de revistas de arquitetura. Sua coleção de carros importados era invejada pelos concorrentes. E ainda assim, naquele momento, o único pensamento que ocupava sua mente era o envelope que descansava em sua pasta de couro italiano. O envelope continha o resultado de uma série de exames médicos que ele havia feito na semana anterior, após sentir dores persistentes no abdômen. O médico havia ligado naquela manhã, insistindo em um encontro pessoal. Rodrigo, irritado com a interrupção, exigiu que os resultados fossem entregues em sua empresa. Afinal, que diferença faria ouvir as notícias pessoalmente ou lê-las em um papel? Agora sozinho, abriu o envelope e leu o diagnóstico que mudaria tudo. Adenocarcinoma pancreático avançado. As palavras técnicas se traduziam em uma sentença simples: 6 a 8 meses de vida. O câncer já havia se espalhado, tornando as chances de sobrevivência praticamente nulas. Rodrigo não chorou, não gritou, não jogou objetos pela sala como vira em filmes. Apenas dobrou cuidadosamente o papel, guardou-o na pasta e saiu do escritório, informando sua secretária que tiraria o resto do dia de folga, algo que não fazia há mais de 5 anos. Em vez de ir para casa, dirigiu seu Porsche até o Hotel Tangará, no meio do verde do Parque Burle Marx. Era um dos seus refúgios quando precisava pensar, embora tais momentos fossem raros. Pediu sua suíte habitual e um uísque escocês de 30 anos. O gerente, acostumado com sua presença, notou algo diferente na expressão sempre controlada do empresário, mas sabia melhor do que perguntar. O entardecer já tingia o céu de laranja quando Rodrigo se sentou sozinho no terraço privativo do hotel, observando o contraste entre o concreto da cidade e o verde que ainda resistia. Pela primeira vez em décadas, permitiu-se uma pergunta perigosa. O que havia feito com sua vida? 300 milhões de reais a mais na conta e ninguém com quem compartilhar a notícia. Um império tecnológico construído e nenhuma mão para segurar enquanto enfrentava seu fim. Foi então que algo estranho aconteceu. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto do homem que havia esquecido como chorar. Depois outra, e mais outra. Em questão de minutos, Rodrigo Vasconcelos, o temido calculadora, o homem que demitia funcionários por videoconferência sem piscar, estava soluçando como uma criança. Algumas pessoas passavam pelo terraço do restaurante, mas desviavam o olhar. Afinal, aquele era Rodrigo Vasconcelos, e ninguém se atrevia a testemunhar sua vulnerabilidade. Uma senhora elegante cochichou para o marido que devia ser algum problema com ações. Um executivo mais jovem supôs que talvez fosse algum contrato perdido.
Ninguém considerou que pudesse ser simplesmente um homem confrontando sua própria mortalidade. Foi então que passos pequenos e desajeitados se aproximaram. Uma menina de aproximadamente 5 anos, com um vestido amarelo simples e sandálias de plástico, parou diante de Rodrigo. Seus cabelos cacheados estavam presos em 2 Marias chiquinhas, e seus olhos castanhos o observavam com curiosidade, sem julgamento. "Moço, você tá triste?" perguntou com a inocência que só as crianças possuem. Rodrigo levantou o rosto, surpreso pela intrusão. Ia responder rispidamente, como faria normalmente, mas algo na expressão genuína da menina o deteve. "Estou", respondeu simplesmente. A menina tirou do bolso do vestido um lenço de algodão branco, gasto pelo uso, mas limpo. Com uma delicadeza surpreendente, estendeu-o para Rodrigo. "Meu pai diz que quando a gente chora tem que limpar as lágrimas para elas não molharem o coração." Rodrigo aceitou o lenço, tocado por um gesto que não merecia. Enquanto enxugava o rosto, observou a menina mais atentamente. Sua pele morena contrastava com os dentes muito brancos. Havia uma pequena cicatriz no queixo, e seus sapatos estavam um pouco gastos, mas impecavelmente limpos. "Como você se chama?" perguntou, surpreendendo a si mesmo com o interesse. "Júlia", respondeu ela, balançando-se sobre os pés. "Júlia Oliveira da Silva." "E o senhor?" "Rodrigo Vasconcelos", ele disse, quase esperando o reconhecimento que seu nome normalmente causava, mas Júlia apenas sorriu. "Nome bonito. Parece nome de príncipe." Nesse momento, um homem de aproximadamente 35 anos apareceu, visivelmente aflito. Vestia o uniforme dos funcionários da limpeza do hotel. "Júlia, o que eu falei sobre sair sozinha?" O homem então notou Rodrigo e empalideceu. "Me desculpe, senhor. Minha filha às vezes... Espero que ela não tenha incomodado o senhor." Antes que Rodrigo pudesse responder, Júlia interveio. "O moço estava chorando, pai. Eu dei meu lenço para ele, igual você faz comigo." O homem pareceu mortificado. Certamente perder o emprego por permitir que sua filha perturbasse um dos hóspedes mais importantes do hotel não estava em seus planos. "Senhor Vasconcelos, me perdoe. Eu sou Lucas, da equipe de limpeza. Prometo que isso não vai se repetir." "Vem, Júlia." Rodrigo observou o homem, seu rosto cansado, suas mãos calejadas, seu olhar preocupado. E então olhou para Júlia, que ainda sorria para ele sem medo, sem interesse, sem segundas intenções. "Está tudo bem", disse Rodrigo, surpreendendo a si mesmo novamente. "Sua filha não me incomodou. Na verdade..." Ele hesitou, incapaz de completar a frase com a verdade, que aquela criança havia feito mais por ele em 30 segundos do que qualquer pessoa em anos. Lucas relaxou um pouco, mas ainda parecia ansioso para sair dali. "Obrigado pela compreensão, senhor. Júlia, devolva o lenço ao senhor Vasconcelos." "Não é preciso", disse Rodrigo, dobrando o pequeno pedaço de tecido com cuidado. "Se não se importar, gostaria de ficar com ele. Posso lhe dar outro em troca." Júlia balançou a cabeça. "O senhor pode ficar, é um presente. Quando o senhor ficar triste de novo, pode usar ele." Algo dentro do peito de Rodrigo, algo que havia permanecido adormecido por tanto tempo que ele esquecera sua existência, tremeu levemente. "Obrigado, Júlia. É o presente mais bonito que já recebi." Lucas segurou a mão da filha, ainda olhando para Rodrigo como se esperasse alguma reclamação, mas o empresário apenas acenou com a cabeça. "Vocês moram aqui perto?" perguntou, surpreendendo a si mesmo pela terceira vez em poucos minutos. "Moramos em Paraisópolis, senhor", respondeu Lucas, referindo-se à comunidade que ficava a poucos quilômetros dali, um contraste brutal com o luxo do hotel. "Eu trabalho aqui há 5 anos. Rodrigo assentiu, sem saber exatamente por que queria prolongar aquela conversa. "Sua filha é muito especial", disse finalmente. "Sim, senhor", respondeu Lucas com um sorriso discreto. "Ela é minha vida." Enquanto pai e filha se afastavam, Rodrigo ficou observando-os, o lenço simples ainda em suas mãos. Naquele momento, sob o céu que escurecia sobre São Paulo, pela primeira vez em muitos anos, Rodrigo Vasconcelos sentiu algo que não conseguia nomear. Algo que parecia perigosamente com o início de uma emoção verdadeira. Nos dias que se seguiram, Rodrigo Vasconcelos surpreendeu sua equipe
ao cancelar 3 reuniões importantes e delegar decisões que normalmente monopolizaria. Seu assistente pessoal, Maurício, chegou a perguntar se estava tudo bem, apenas para receber um olhar glacial que encerrou qualquer tentativa de aproximação. Na verdade, Rodrigo havia iniciado o tratamento contra o câncer, mas não compartilhou o diagnóstico com ninguém. A única pessoa que sabia era seu médico, Dr. Teixeira, que insistia em discussões sobre qualidade de vida que Rodrigo considerava perda de tempo. "O senhor precisa considerar o que deseja fazer com o tempo que lhe resta", disse o médico durante uma consulta. "Fazer o que sempre fiz. Trabalhar", respondeu Rodrigo secamente. Dr. Teixeira suspirou. "Senhor Vasconcelos, nos meus 30 anos de oncologia, aprendi que o câncer às vezes nos força a enxergar o que realmente importa. Talvez seja a hora de pensar nisso." Rodrigo deixou o consultório irritado, mas as palavras do médico ecoavam em sua mente. O que realmente importava? Sua empresa? Seus bens? Para quem deixaria tudo isso? Não tinha esposa, filhos ou mesmo amigos verdadeiros. Seus relacionamentos amorosos sempre haviam sido breves e superficiais. Sua família se resumia a um primo distante, Maurício, que trabalhava como seu assistente mais por interesse do que por afeição familiar. Foi com esses pensamentos que Rodrigo retornou ao Hotel Tangará uma semana após seu encontro com Júlia. Disse a si mesmo que precisava apenas de um ambiente tranquilo para revisar alguns contratos. Mas a verdade, que mal admitia, era que esperava ver a menina novamente. Instalou-se na mesma suíte e passou a tarde trabalhando em seu laptop, ocasionalmente olhando pela janela como se esperasse algo. Quando o sol começou a se pôr, desceu até o terraço e sentou-se na mesma mesa do encontro anterior. Pediu um café, algo incomum para ele que sempre preferia bebidas mais fortes, e esperou. Quase 1 hora depois, quando já considerava sua espera ridícula e se preparava para voltar ao quarto, viu Lucas atravessando o jardim do hotel, carregando produtos de limpeza. Sem pensar muito, Rodrigo levantou-se e caminhou em sua direção. "Boa noite, Lucas", disse, surpreendendo o funcionário que quase deixou cair o que carregava. "Senhor Vasconcelos, boa noite", respondeu Lucas, visivelmente nervoso. "Posso ajudá-lo com algo?" Rodrigo percebeu que não havia planejado o que dizer. Improvisação não era seu forte em situações sociais. "Sua filha não está com você hoje?", perguntou, tentando soar casual. O rosto de Lucas relaxou um pouco. "Não, senhor. Júlia fica com meu pai quando estou no turno da noite. Ela tem escola amanhã cedo." Rodrigo assentiu, como se aquela informação fosse exatamente o que procurava. "Entendo. Ela estuda onde?" "Na Escola Municipal Jardim Paraíso. É perto de casa", respondeu Lucas, claramente confuso com o interesse do empresário. Um silêncio constrangedor se instalou entre os dois homens. Lucas parecia desconfortável, provavelmente preocupado com a estranha abordagem de um dos clientes mais importantes do hotel. Rodrigo, por sua vez, sentia-se ridiculamente desajeitado, incapaz de expressar o que realmente queria. "Sua filha me deu um lenço na semana passada", disse finalmente, retirando o pequeno pedaço de tecido do bolso do paletó. "Gostaria de retribuir o gesto." Lucas franziu a testa preocupado. "Senhor, não é necessário. Júlia não esperava nada em troca." "Eu sei", disse Rodrigo, e havia uma sinceridade incomum em sua voz. "É por isso mesmo que quero fazer algo. Não por obrigação, mas porque quero." Lucas estudou o rosto do empresário por alguns instantes, como se tentasse decifrar suas intenções. O que ele viu deve tê-lo tranquilizado, pois sua postura relaxou um pouco. "O senhor está bem?", perguntou Lucas, surpreendendo Rodrigo com a pergunta direta. "Por que a pergunta?" "Porque Júlia me disse que o senhor parecia muito triste. E por que está aqui falando comigo, quando normalmente pessoas como o senhor mal notam pessoas como eu?" A franqueza de Lucas pegou Rodrigo desprevenido. Era verdade. Em circunstâncias normais, ele jamais teria notado a existência de um funcionário da limpeza, muito menos procurado sua companhia. "Não estou no meu melhor momento", admitiu Rodrigo, surpreendendo a si mesmo com a confissão. "Ah, sua filha. Ela fez algo que ninguém faz há muito tempo. Ela viu que eu estava mal e se importou." Lucas sorriu, um sorriso de orgulho paterno. "Júlia tem esse dom.
Ela enxerga as pessoas de verdade, não suas roupas ou posses. Puxou isso da mãe. Sua esposa? Começou Rodrigo hesitante. Faleceu há 3 anos. Acidente de carro na Marginal. Eu estava no trabalho. Júlia estava na escola. A simplicidade com que Lucas relatou a tragédia fez Rodrigo sentir-se pequeno. Este homem havia perdido a esposa, criava uma filha sozinho, trabalhava em turnos no hotel para sustentar a família e ainda assim mantinha a dignidade e a gentileza. Sinto muito, disse Rodrigo, e pela primeira vez em anos realmente sentia. Lucas deu de ombros, mas seus olhos traíam a dor ainda presente. A vida continua, né? Por Júlia eu sigo em frente, mas o senhor não me abordou para ouvir meus problemas. O que posso fazer pelo senhor? Rodrigo hesitou. O que queria realmente? Nem ele mesmo sabia explicar. Gostaria de convidar você e sua filha para um café, ou um almoço talvez, para agradecer pelo gesto dela. Lucas ergueu as sobrancelhas, claramente surpreso. O senhor está convidando a mim e minha filha para um café? Sim, confirmou Rodrigo, sentindo-se estranhamente vulnerável. Se não for inconveniente. Por um momento, Lucas pareceu avaliar a proposta, talvez procurando alguma intenção oculta. Finalmente assentiu. Domingo é minha folga. Levo Júlia para tomar sorvete no Parque Ibirapuera, perto do lago. Se o senhor quiser nos encontrar lá por volta das 3 da tarde... Perfeito, disse Rodrigo, sentindo um alívio inexplicável. Estarei lá. Lucas precisou voltar ao trabalho e Rodrigo retornou à sua suíte, refletindo sobre o que acabara de fazer. Havia marcado um encontro casual com um funcionário da limpeza e sua filha pequena. Se seus colegas empresários soubessem, pensariam que estava tendo um colapso nervoso. Talvez estivesse mesmo. Naquela noite, Rodrigo dormiu melhor do que em semanas, o pequeno lenço branco cuidadosamente dobrado sobre seu criado mudo. Domingo chegou com um céu azul raro para São Paulo. Rodrigo acordou cedo, tomou seus medicamentos e enfrentou uma indecisão que nunca experimentara antes. O que vestir para um encontro no parque? Seus guarda-roupas estavam cheios de ternos italianos e camisas sob medida, mas nada parecia apropriado. Finalmente optou pelo mais casual que conseguiu encontrar: calças de sarja escuras e uma camisa de botão azul clara, sem gravata. O Parque Ibirapuera estava lotado, como sempre acontecia em dias ensolarados. Famílias faziam piqueniques, jovens andavam de bicicleta, casais passeavam de mãos dadas. Rodrigo sentiu-se deslocado, um alienígena em território desconhecido. Não frequentava parques públicos desde a infância, e mesmo naquela época ia acompanhado de babás e seguranças. Encontrou Lucas e Júlia sentados em um banco de madeira perto do lago, como combinado. A menina lambia um sorvete de chocolate que já manchava boa parte de seu rosto. Ao ver Rodrigo, seus olhos se iluminaram. "É o moço do hotel!" exclamou ela, apontando com a mão livre de sorvete. Lucas levantou-se estendendo a mão. "Boa tarde, senhor Vasconcelos. Confesso que fiquei surpreso por ter vindo." Rodrigo apertou a mão do homem, notando os calos em sua palma. "Eu disse que viria. E, por favor, me chame de Rodrigo." Júlia pulou do banco e, sem qualquer cerimônia, segurou a mão de Rodrigo com seus dedinhos pegajosos de sorvete. "O senhor ainda está triste?" perguntou, olhando para cima com aqueles grandes olhos castanhos. Rodrigo sentiu algo se mover dentro dele, como um gelo que começa a rachar sob o sol da primavera. "Um pouco menos hoje", respondeu honestamente. "Quer sorvete?" "Sorvete deixa todo mundo feliz", ofereceu a menina, estendendo o próprio cone já meio derretido. Lucas riu, um som genuíno e caloroso. "Júlia, o senhor quer dizer, o Rodrigo pode comprar o próprio sorvete se quiser." "Na verdade", disse Rodrigo, surpreendendo a si mesmo, "acho que vou aceitar a sugestão. Não tomo sorvete há... Bem, não me lembro quando foi a última vez." Os 3 caminharam até a carrocinha de sorvetes mais próxima, onde Rodrigo insistiu em pagar novos sorvetes para todos. Sentaram-se novamente no banco, observando os patos que nadavam no lago. Júlia tagarelava sobre sua escola, seus amigos, o desenho que estava fazendo para o avô, e tantos outros assuntos que se misturavam em um fluxo constante de palavras. Lucas ocasionalmente interrompia para pedir que ela deixasse o senhor Rodrigo respirar,
mas o empresário notou que não se importava. Havia algo reconfortante na conversa despretensiosa da criança, tão diferente dos diálogos calculados aos quais estava acostumado. O encontro no parque se estendeu por quase 3 horas. Para a surpresa de Rodrigo, o tempo passou rapidamente. Júlia insistiu em mostrar-lhe sua árvore favorita, um imenso ipê amarelo onde costumava brincar. Lucas compartilhou histórias sobre a comunidade de Paraisópolis onde moravam e sobre como transformara um pequeno terraço no telhado de sua casa em uma horta urbana. Não é muito, mas as cenouras e tomates da nossa horta são os melhores de São Paulo, disse Lucas com orgulho. Não é, Júlia? São os melhores do mundo inteiro, corrigiu a menina com convicção. Quando começou a escurecer, Rodrigo ofereceu-se para levá-los para casa em seu carro, mas Lucas recusou educadamente. Agradecemos, mas o ônibus passa aqui perto. Estamos acostumados. Rodrigo insistiu, sentindo-se estranhamente relutante em encerrar o encontro. Por favor, deixe-me levá-los. Já está ficando tarde e seria um prazer. Após alguma hesitação, Lucas concordou. No luxuoso Porsche, Júlia ficou maravilhada com os bancos de couro e os diversos botões do painel. Parece uma nave espacial, exclamou ela, fazendo os 2 homens sorrirem. Seguindo as indicações de Lucas, Rodrigo dirigiu até Paraisópolis. A transição entre os bairros nobres que circundavam o parque e a comunidade foi abrupta. Em questão de minutos, as mansões e prédios de luxo deram lugar a construções amontoadas, vielas estreitas e um formigueiro de atividade humana. Pessoas voltavam do trabalho, crianças brincavam nas ruas, música saía de diversas janelas, criando uma cacofonia vibrante. Rodrigo sentiu-se desconfortável. Nunca havia entrado em uma favela antes, e os estereótipos que carregava consigo o faziam apertar instintivamente o volante. Lucas pareceu perceber seu desconforto. É seguro aqui onde moramos, disse, como se lesse seus pensamentos. A comunidade se cuida, todo mundo conhece todo mundo. Pararam em frente a uma casa simples de 2 andares, pintada de azul claro. Ao contrário de muitas construções ao redor, tinha acabamento e parecia bem cuidada. Um pequeno jardim com flores coloridas emoldurava a entrada. Chegamos, anunciou Lucas. É aqui que moramos. Vem conhecer meu quarto, convidou Júlia, já abrindo a porta do carro. Lucas lançou um olhar para Rodrigo, que misturava desculpas e uma pergunta silenciosa. Para sua própria surpresa, o empresário desligou o motor. Se não for incômodo, gostaria de conhecer sua casa, disse, sentindo-se estranhamente nervoso, como se fosse ele quem estivesse recebendo um importante visitante. A casa por dentro era pequena, mas impecavelmente limpa e organizada. Na sala, um sofá gasto, mas bem cuidado, estava posicionado em frente a uma pequena televisão. Nas paredes, várias fotografias emolduradas mostravam Júlia em diferentes idades. Algumas com uma mulher de sorriso radiante, que Rodrigo presumiu ser a falecida esposa de Lucas. Não repare na simplicidade, disse Lucas, claramente constrangido. Pelo contrário, respondeu Rodrigo, sentindo cada palavra com sinceridade. Sua casa é muito acolhedora. Um homem mais velho, com cabelos grisalhos e uma postura ainda ereta apesar da idade, apareceu vindo da cozinha. Seus olhos, muito parecidos com os de Lucas, analisaram Rodrigo com curiosidade. Pai, este é Rodrigo Vasconcelos, apresentou Lucas. Ele é um amigo que conhecemos no hotel. O idoso ergueu as sobrancelhas ao ouvir o nome, mas estendeu a mão calejada. Antônio Oliveira, bem-vindo à nossa casa. Seu aperto de mão era firme, seu olhar direto e avaliador. Rodrigo sentiu-se sendo julgado e, por alguma razão, queria ser aprovado por aquele homem simples. Júlia já puxava Rodrigo pela mão. Vem ver meu quarto e meus desenhos. O quarto da menina era pequeno, com paredes amarelas e decoradas com desenhos infantis. Uma pequena cama, uma estante com alguns livros e brinquedos e uma escrivaninha compunham o mobiliário. Júlia mostrou orgulhosamente seus desenhos, seus livros favoritos e um pequeno globo terrestre que, segundo ela, foi presente de sua mãe. Mamãe disse que eu posso conhecer o mundo todo um dia, explicou ela, girando o globo com seus dedinhos. Mas primeiro tenho que estudar muito. De volta à sala, Lucas convidou-o para jantar.
Um convite que Rodrigo aceitou sem hesitação. Enquanto Lucas e seu pai preparavam a refeição, Júlia mostrou a Rodrigo a pequena horta no terraço, explicando com seriedade quais eram suas responsabilidades no cuidado com as plantas. O jantar foi uma experiência reveladora para Rodrigo. Sentado à mesa simples, comendo um ensopado de legumes com arroz preparado por Lucas, participando de uma conversa casual sobre o dia a dia da família, ele experimentou algo que havia esquecido. O prazer da companhia sem agendas ocultas, sem negociações veladas, sem a constante necessidade de manter uma postura defensiva. Seu Antônio contou histórias sobre sua juventude no interior de Minas Gerais, sobre como veio para São Paulo décadas atrás em busca de oportunidades. Lucas falou sobre seus planos de voltar a estudar algum dia, talvez fazer uma faculdade de gastronomia, um sonho adiado após a partida da esposa. Júlia, entre uma colherada e outra, narrava as aventuras de seu dia na escola com o entusiasmo típico das crianças. Em determinado momento, seu Antônio olhou diretamente para Rodrigo. E você, rapaz? O que faz um homem como você jantar com gente simples como nós? A pergunta direta pegou Rodrigo desprevenido. Lucas parecia constrangido, mas o idoso mantinha o olhar firme, esperando uma resposta. Paixão, começou Lucas em tom de advertência. Está tudo bem, interrompeu Rodrigo. É uma pergunta justa. Ele pensou por um momento, consciente dos 3 pares de olhos que o observavam. O que estava fazendo ali realmente? Qual era seu propósito? A verdade o atingiu como um raio. Ele estava se sentindo sozinho, assustado, e pela primeira vez em décadas, precisava de conexão humana genuína. Júlia me ajudou em um momento difícil, disse finalmente. E descobri que aprecio a companhia de vocês. É refrescante. Seu Antônio estudou o rosto de Rodrigo por alguns instantes, como se procurasse sinais de falsidade. Depois, assentiu lentamente. Júlia tem esse dom mesmo. Enxerga as pessoas de verdade. O idoso inclinou-se para a frente. Mas devo avisar, nesta família não há espaço para falsidades. Se você está aqui por curiosidade ou por algum tipo de experimento social, é melhor dizer agora. Pai, por favor, insistiu Lucas, visivelmente desconfortável. Rodrigo colocou o garfo sobre o prato. Havia algo na franqueza do velho que exigia reciprocidade. Estou passando por um momento complicado, admitiu, e o gesto da sua neta me tocou profundamente. Não estou aqui por curiosidade ou qualquer outro motivo escuso. Estou aqui porque, pela primeira vez em muito tempo, me senti humano. O silêncio que se seguiu foi interrompido por Júlia. O senhor pode vir mais vezes. Vovô faz um bolo de fubá que é a melhor coisa do mundo. Seu Antônio sorriu pela primeira vez, as rugas ao redor de seus olhos se aprofundando. A menina decidiu, e ela raramente se engana sobre as pessoas. Após o jantar, enquanto Júlia tomava banho para se preparar para dormir, Lucas acompanhou Rodrigo até a porta. Desculpe pelo meu pai, ele é protetor. Desde o acidente, ele se tornou ainda mais vigilante. Não há o que desculpar. Seu pai é um homem sábio e preocupado com a família. Isso é admirável. Lucas sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Obrigado por hoje. Júlia se divertiu muito. Eu também, respondeu Rodrigo com sinceridade. Hesitou por um momento, depois continuou. Gostaria de convidá-los para passear no próximo domingo. Talvez um almoço ou uma visita ao zoológico? Se estiverem livres, é claro. Lucas pareceu surpreso, mas assentiu. Júlia adoraria o zoológico. Não vamos lá há muito tempo. Combinaram os detalhes e Rodrigo se despediu, voltando para seu carro estacionado na rua. Enquanto dirigia de volta para seu apartamento luxuoso, sentiu-se estranhamente leve, como se tivesse deixado para trás um peso que carregava há tanto tempo que já nem percebia mais sua existência. Nos dias que se seguiram, Rodrigo surpreendeu sua equipe ao mostrar um comportamento incomum. Cancelou uma viagem a Nova York para uma importante conferência. Delegou mais responsabilidades a seus executivos e, em uma reunião particularmente tensa, interrompeu um gerente que criticava duramente um funcionário por um erro menor. Todos cometem erros, disse Rodrigo, para espanto de todos na sala. Encontrem uma solução, não um culpado.
As sessões de quimioterapia haviam começado, trazendo náuseas, fadiga e uma sensação constante de mal-estar. Rodrigo manteve o tratamento em segredo, inventando reuniões e compromissos para justificar suas ausências. À noite, sozinho em seu apartamento, enfrentava os efeitos colaterais com uma resignação estoica, concentrando-se em recuperar forças para o próximo encontro com Júlia e Lucas. O passeio ao zoológico foi seguido por um piquenique no Parque Vila Lobos, depois por uma visita ao Museu do Futebol, que fez os olhos de Lucas brilharem, e então por um domingo no Aquário de São Paulo. A cada encontro, Rodrigo sentia-se mais à vontade com a pequena família, e eles com ele. Júlia já o recebia com abraços entusiasmados, Lucas compartilhava confidências sobre seus sonhos e preocupações, e até mesmo seu Antônio havia relaxado sua postura desconfiada inicial. Em um desses domingos, enquanto observava Lucas ensinando Júlia a empinar uma pipa no parque, Rodrigo foi atingido por uma compreensão súbita. Estava começando a amar aquela família, não como um observador curioso ou como alguém buscando redenção antes da morte, mas com um sentimento genuíno e profundo que crescia a cada encontro. Era uma terça-feira chuvosa, quando Rodrigo recebeu notícias preocupantes sobre seu estado de saúde. O Dr. Teixeira explicou que o tumor havia crescido apesar da quimioterapia e que seria necessário ajustar o tratamento, possivelmente incluindo radiação. "Quais são as chances de sucesso?" perguntou Rodrigo, mantendo o tom calmo apesar da tempestade que se agitava dentro dele. O médico hesitou, ajustando os óculos. "Sr. Vasconcelos, precisamos ser realistas. O tratamento pode prolongar sua vida e melhorar sua qualidade de vida, mas a cura completa, neste estágio..." "Entendo", interrompeu Rodrigo. "Quanto tempo?" "É difícil precisar. Com o novo tratamento, talvez 1 ano, sem ele 4 a 6 meses. Rodrigo assentiu, agradeceu o médico e saiu do consultório. Do lado de fora, em vez de chamar seu motorista, decidiu caminhar sob a chuva fina que caía sobre São Paulo. As pessoas corriam para se abrigar, protegendo-se sob guarda-chuvas e marquises, enquanto ele seguia em ritmo lento, deixando a água escorrer por seu rosto. 1 ano, ou menos. O que faria com esse tempo? Continuaria acumulando dinheiro que não poderia levar? Fecharia mais negócios que outros continuariam depois de sua partida? Ou investiria nos únicos momentos de felicidade genuína que havia experimentado recentemente? Sem pensar muito, pegou o celular e ligou para Lucas. Nos últimos 2 meses, haviam trocado números e, ocasionalmente, se comunicavam durante a semana, geralmente para combinar os encontros de domingo. Era a primeira vez que Rodrigo o chamava em um dia útil. "Rodrigo, algum problema?" perguntou Lucas, claramente surpreso. "Estou perto do seu trabalho. Será que podemos conversar quando você terminar seu turno?" Houve uma pausa do outro lado da linha. "Claro. Saio às 8. Podemos nos encontrar no café da esquina." Às 8h15, Rodrigo já estava sentado em uma mesa no pequeno café a 2 quadras do hotel. O lugar era simples, frequentado principalmente por trabalhadores locais que buscavam um café forte e barato antes ou depois do expediente. Alguns olhares curiosos se voltaram para o homem de terno caro sentado sozinho, mas logo perderam o interesse. Lucas chegou às 8h20, ainda vestindo o uniforme do hotel, o cabelo úmido da chuva. Parecia cansado, mas sorriu ao ver Rodrigo. "Desculpe o atraso", disse sentando-se. "Houve um problema com um hóspede e precisei ficar mais um pouco." "Sem problemas", respondeu Rodrigo, empurrando uma xícara de café na direção de Lucas. "Pedi para você. Espero que goste forte." Lucas agradeceu e bebeu um gole, estudando o rosto do empresário. "Você parece abatido." "Está tudo bem?" Rodrigo hesitou. Desde o diagnóstico, não havia compartilhado a notícia com ninguém. Sua doença era um segredo guardado a 7 chaves, como se revelar sua vulnerabilidade pudesse de alguma forma acelerá-la. Mas agora, olhando para o rosto genuinamente preocupado de Lucas, sentiu que precisava contar a verdade. "Estou doente", disse finalmente. "Câncer de pâncreas em estágio avançado." Os olhos de Lucas se arregalaram. "Meu Deus, Rodrigo, eu não sabia. Há quanto tempo?" "Descobri 2 dias antes de conhecer Júlia. Foi por isso que ela me encontrou chorando naquele dia."
Lucas fechou os olhos por um momento, como se processasse a informação. E o tratamento? Há chances de cura? Rodrigo balançou a cabeça negativamente. As chances são mínimas. Estou fazendo quimioterapia, mas sua voz falhou, algo que jamais permitiria em uma reunião de negócios. O médico falou em 1 ano com sorte. Lucas estendeu a mão sobre a mesa e apertou o braço de Rodrigo, um gesto simples de solidariedade que o empresário recebeu com gratidão. Sinto muito, disse Lucas, e havia uma sinceridade em sua voz que transcendia as palavras protocolares. Realmente sinto muito. Ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um absorvendo o peso daquela revelação. Lá fora, a chuva intensificou-se, criando uma cortina de água que isolava o pequeno café do resto do mundo. Por que está me contando isso agora? Perguntou Lucas finalmente. Rodrigo considerou a pergunta. Por que realmente? Por que confiava a Lucas algo que escondera até de seus mais próximos colaboradores? Porque você e Júlia se tornaram importantes para mim, respondeu com simplicidade. Porque quero que entenda por que tenho aparecido em suas vidas assim, tão repentinamente. Lucas assentiu, compreendendo. Júlia gosta muito de você. Fala de você durante a semana toda, sabia? Quando vamos ver o tio Rodrigo de novo? Será que o tio Rodrigo já viu esse desenho? Rodrigo sentiu algo quente expandir-se em seu peito ao ouvir aquilo. Tio Rodrigo? Repetiu com um meio sorriso. Foi como ela começou a se referir a você. Espero que não se importe. De forma alguma, respondeu Rodrigo. É uma honra. Lucas tomou mais um gole de café, pensativo. O que posso fazer para ajudar? Com o tratamento ou qualquer outra coisa? A pergunta surpreendeu Rodrigo. Durante toda a sua vida adulta, havia sido ele a resolver problemas, a tomar decisões, a controlar situações. A ideia de alguém oferecendo ajuda era quase desconcertante. Vocês já estão ajudando, disse sinceramente. Os domingos com vocês são a única coisa que me faz esquecer a doença. A única coisa que me dá vontade de lutar. Lucas estudou o rosto do empresário por um longo momento. Vou te contar algo que aprendi quando Helena partiu. A pior parte não é a dor física, é a solidão. É enfrentar a noite sozinho com seus pensamentos. Rodrigo assentiu, reconhecendo a verdade naquelas palavras. Quantas noites havia passado em claro desde o diagnóstico, alternando entre projeções de trabalho e pensamentos sombrios sobre a finitude. Você não precisa passar por isso sozinho, continuou Lucas. Não estou falando apenas dos domingos, estou falando de um verdadeiro apoio, de uma família. Família? Repetiu Rodrigo, a palavra soando estranha em seus lábios. Sim, família. Aquelas pessoas que estão lá não importa o quê, que seguram sua mão nos momentos difíceis e celebram com você nas pequenas vitórias. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Não tenho família, Lucas. Meus pais se foram há anos. Nunca me casei, nunca tive filhos. Meu primo Maurício trabalha para mim, mas só está esperando minha herança. Lucas sorriu, um sorriso gentil que iluminou seu rosto cansado. Família não é só sangue, Rodrigo. Família é quem você escolhe e quem te escolhe de volta. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado. Rodrigo nunca havia considerado a possibilidade de uma família escolhida, de laços que transcendessem obrigações biológicas ou interesses financeiros. Você está me oferecendo ser parte da sua família? Perguntou, sentindo-se vulnerável como uma criança. Estou dizendo que você já é, respondeu Lucas simplesmente. Pelo menos para Júlia e para mim também, se quiser. Algo dentro de Rodrigo se quebrou naquele momento, não de forma dolorosa, mas como um dique que cede, permitindo que águas há muito represadas finalmente fluam. Lágrimas que não derramava desde aquele dia no hotel começaram a escorrer por seu rosto. Lucas esperou em silêncio respeitoso, oferecendo apenas sua presença e compreensão. Não sei como ser parte de uma família, admitiu Rodrigo finalmente, enxugando as lágrimas com um guardanapo. Nunca tive um bom exemplo. Ninguém sabe no começo, respondeu Lucas com um sorriso. É como aprender a andar de bicicleta. Você cai algumas vezes, se machuca, mas continua tentando. A conversa continuou por horas. Falaram sobre o tratamento de Rodrigo, sobre os planos para os próximos domingos, sobre Júlia e sua escola.
Em determinado momento, Lucas compartilhou algo que vinha pensando. Sabe, tenho estudado à noite, cursos online de administração. Sempre sonhei em abrir meu próprio restaurante algum dia, algo pequeno com as receitas da minha região. Por que não faz isso? Perguntou Rodrigo, genuinamente interessado. Lucas riu sem humor. Dinheiro, principalmente. E tempo. Entre o trabalho e Júlia, mal consigo respirar. Mas um dia, quem sabe? Quando finalmente se despediram, já passava da meia-noite. A chuva havia cessado, deixando as ruas molhadas, refletindo as luzes da cidade. Antes de se separarem, Lucas abraçou Rodrigo. Um abraço forte de homem para homem, sem constrangimentos. Você não está sozinho nessa, disse, olhando-o nos olhos. Lembre-se disso. Nos dias seguintes, algo mudou no comportamento de Rodrigo. Em vez de esconder o tratamento, ele informou sua equipe executiva sobre sua condição, de forma prática e sem dramatismos. Instruiu seu advogado a começar a organizar seus negócios e patrimônio. E, para espanto de todos, anunciou que trabalharia apenas meio período, delegando muitas de suas funções a executivos de confiança. À tarde, quando não estava em tratamento, Rodrigo começou a aparecer na escola de Júlia para buscá-la. A princípio, a coordenadora ficou desconfiada com um empresário elegante que dizia ter autorização para pegar a menina, mas Lucas havia providenciado toda a documentação necessária. Logo, as tardes de Rodrigo foram preenchidas com sorvetes, passeios no parque e longas conversas com uma criança de 5 anos que parecia ter mais sabedoria que muitos adultos que conhecera. Por que o céu é azul? Perguntava Júlia. Por causa da forma como a luz do sol atravessa a atmosfera, respondia Rodrigo, tentando simplificar conceitos complexos. E por que você fica careca quando vai ao médico? Continuava ela, referindo-se aos efeitos da quimioterapia que começavam a se manifestar. Rodrigo hesitava, mas optava pela verdade, porque o remédio que tomo para ficar melhor às vezes faz o cabelo cair. Não faz mal, consolava Júlia. Vovô também é careca e ele é muito bonito. Era uma manhã de quinta-feira, quando Maurício entrou na sala de Rodrigo sem bater, algo que jamais teria feito 3 meses antes. Seu rosto normalmente impassível demonstrava uma irritação mal contida. Precisamos conversar, disse, fechando a porta atrás de si com mais força que o necessário. Rodrigo levantou os olhos dos documentos que analisava. Nos últimos meses, havia perdido peso, e os efeitos da quimioterapia eram visíveis. A palidez, a ausência de cabelo, a fragilidade que tentava disfarçar com ternos bem cortados. Mas seus olhos permaneciam perspicazes. Estou ouvindo, respondeu calmamente. Maurício jogou uma pasta sobre a mesa. Dentro havia várias fotografias. Rodrigo com Júlia em um parque, Rodrigo, Lucas e Júlia tomando sorvete, Rodrigo saindo da casa da família em Paraisópolis. O que significa isso? Perguntou Maurício apontando para as imagens. Você está frequentando uma favela, saindo com um faxineiro e sua filha? Há rumores, Rodrigo. As pessoas estão comentando. Rodrigo folheou as fotografias com calma, percebendo que Maurício provavelmente havia contratado um investigador particular para segui-lo. Em outra época, teria ficado furioso com tal invasão de privacidade. Agora, sentia apenas um cansaço resignado. Estes são meus amigos, respondeu simplesmente. Lucas, Júlia e seu Antônio. Maurício soltou uma risada incrédula. Amigos? Você não tem amigos, Rodrigo. Tem sócios, funcionários, contatos. O que está acontecendo realmente? É algum tipo de projeto social para limpar sua imagem? Alguma estratégia de marketing que não fui informado? Rodrigo fechou a pasta e a empurrou de volta para o primo. Não é da sua conta, Maurício. Não é da minha conta? Repetiu Maurício, elevando a voz. Sou seu primo, seu braço direito há quase uma década. E de repente você começa a agir de forma errática, delega responsabilidades que nunca delegaria, reduz seu expediente e agora descubro que está socializando com pessoas que normalmente não dariam nem para ser seus funcionários. O conselho está preocupado, os acionistas estão nervosos. Todos se perguntam se você está estável. A última palavra foi carregada de insinuação. Rodrigo entendeu imediatamente o que o primo estava sugerindo, que talvez sua doença
ou o tratamento estivesse afetando suas faculdades mentais. Estou perfeitamente lúcido, Maurício, respondeu com frieza. E continuo sendo o acionista majoritário desta empresa. Se o conselho ou os acionistas têm preocupações, podem agendar uma reunião comigo. Quanto à minha vida pessoal, repito, não é da sua conta. Maurício apoiou as mãos na mesa, inclinando-se para a frente. É sobre seu testamento, não é? Você está planejando deixar algo para essas pessoas. A acusação era tão transparente que Rodrigo quase riu. Então era isso. Maurício temia pela herança que sempre assumiu que receberia. Meu testamento é confidencial, respondeu Rodrigo. Mas se isso o tranquiliza, pode perguntar a qualquer um deles se falamos sobre dinheiro alguma vez. A resposta vai surpreendê-lo. Eles não precisam pedir diretamente, insistiu Maurício. Pessoas assim são espertas, conquistam sua confiança lentamente, fazem você se sentir especial, importante. Como você fez durante anos? Interrompeu Rodrigo com um sorriso irônico. Maurício recuou como se tivesse levado um tapa. Isso é injusto. Dediquei minha vida a esta empresa, a você. A mim? Questionou Rodrigo. Ou ao que eu represento? Ao que posso te oferecer? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Maurício recompôs-se, ajustando a gravata em um gesto nervoso. Só estou preocupado com você, primo. Com sua saúde, seu legado. Não, Maurício. Você está preocupado consigo mesmo, como sempre. Rodrigo levantou-se, sinalizando que a conversa estava encerrada. E agora, se me dá licença, tenho um compromisso. Naquela tarde, enquanto dirigia para buscar Júlia na escola, Rodrigo refletia sobre o confronto com o primo. A verdade era que não havia pensado muito sobre seu testamento até aquele momento. Sempre assumira que deixaria tudo para instituições de caridade e para a própria empresa. Mas agora, algo havia mudado. Ele havia mudado. À noite, após deixar Júlia em casa, Rodrigo convidou Lucas para um café. No mesmo estabelecimento simples onde haviam conversado sobre a doença, contou sobre o confronto com Maurício. Ele acha que vocês estão atrás do meu dinheiro, disse, observando a reação de Lucas. O homem mais jovem franziu o senho, visivelmente incomodado. Isso é absurdo. Nunca pedimos nada. Eu sei, assegurou Rodrigo, mas é a única explicação que pessoas como Maurício conseguem imaginar para o que está acontecendo. Eles não compreendem conexão sem interesse. Lucas ficou em silêncio por um momento, mexendo a colher no café já frio. Talvez devêssemos nos afastar um pouco, sugeriu finalmente. Não quero criar problemas para você. De jeito nenhum, respondeu Rodrigo com firmeza. Vocês são a melhor coisa que me aconteceu em anos. Não vou abrir mão disso por causa das paranoias do Maurício. Lucas sorriu, claramente aliviado. Júlia ficaria arrasada. Ela fez um desenho para você na escola hoje. Está guardando para domingo. Conversaram por mais algum tempo sobre coisas cotidianas. O trabalho de Lucas, a escola de Júlia, o novo tratamento de Rodrigo. Antes de se despedirem, Rodrigo hesitou. Depois tomou coragem. Lucas, gostaria de pedir algo importante. Tenho uma audiência com meu advogado amanhã para atualizar meu testamento. Gostaria que você viesse comigo. Lucas arregalou os olhos alarmado. Rodrigo, eu não quero nada do seu dinheiro. Você sabe disso, não sabe? Sei, assegurou Rodrigo. Não é sobre dinheiro. É sobre família. Sobre garantir que certas coisas sejam feitas da forma certa, caso... Ele não completou a frase, mas não era necessário. Após um momento de hesitação, Lucas concordou. No dia seguinte, os dois homens encontraram-se no escritório de advocacia, no bairro dos Jardins. O advogado Dr. Paulo Andrade era um senhor de idade que cuidava dos assuntos legais de Rodrigo há décadas. Recebeu-os em sua sala elegante, não demonstrando surpresa pela presença de Lucas. A reunião durou 2 horas. Quando saíram, Lucas parecia emocionalmente abalado. Você tem certeza disso, Rodrigo? É uma responsabilidade enorme. Tenho, respondeu o empresário com convicção. Confio em você mais do que em qualquer outra pessoa. E Júlia merece todas as oportunidades que o dinheiro pode comprar, mas principalmente merece crescer com os valores que você e seu pai estão lhe ensinando. Na semana seguinte, enquanto Rodrigo enfrentava uma sessão de quimioterapia particularmente difícil, Maurício apareceu no hospital.
Seu rosto estava vermelho de raiva. Você mudou seu testamento, acusou sem se importar com os outros pacientes que recebiam tratamento na mesma sala. Rodrigo suspirou, cansado demais para brigar. Como você descobriu isso? O Dr. Andrade não comentaria isso com ninguém. Não subestime meus contatos, respondeu Maurício. Sei que você colocou aquele faxineiro como um dos beneficiários e como tutor da garota para administrar o que deixar para ela. O que você estava pensando? Mal conhece essas pessoas. Conheço o suficiente, respondeu Rodrigo calmamente. E você ainda recebe uma parte considerável, Maurício. Pare de agir como uma criança mimada. Vou contestar isso, ameaçou Maurício. Vou provar que você não está em seu juízo perfeito. O tratamento, os medicamentos, o estresse da doença. Qualquer juiz verá que você não está em condições de tomar decisões dessa magnitude. Rodrigo não respondeu. Estava cansado demais para argumentar. A enfermeira, percebendo a situação, aproximou-se e pediu educadamente que Maurício se retirasse, pois estava perturbando os pacientes. Ele saiu lançando um último olhar raivoso ao primo. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Rodrigo ligou para Lucas. Maurício descobriu sobre o testamento, informou, e está ameaçando contestá-lo judicialmente. Ele pode fazer isso? Perguntou Lucas preocupado. Pode tentar, respondeu Rodrigo. E conhecendo-o, vai tentar. Mas preparei tudo cuidadosamente com o Dr. Andrade. Há avaliações psicológicas confirmando minha capacidade mental, declarações médicas, tudo documentado. Ainda assim, pode ser uma batalha desagradável. Rodrigo, não quero que você passe por isso. Não precisamos do seu dinheiro. Júlia e eu ficaremos bem. Não é só sobre dinheiro, Lucas, insistiu Rodrigo. É sobre proteger vocês, garantir o futuro de Júlia. E honestamente, é também sobre impedir que Maurício tenha controle total sobre tudo que construí. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. O que podemos fazer para ajudar? Perguntou Lucas finalmente. Por enquanto, nada, respondeu Rodrigo. Mas eu adoraria se pudéssemos jantar juntos amanhã. Os três, na minha casa. Tenho algo importante para conversar com vocês. No dia seguinte, Lucas e Júlia visitaram o apartamento de Rodrigo pela primeira vez. O luxuoso triplex no Jardim Europa impressionou até mesmo Lucas, que estava acostumado a limpar suítes de hotéis caríssimos. Júlia, por sua vez, correu de um cômodo para outro, encantada com a vista panorâmica e com a piscina na cobertura. Durante o jantar, preparado por uma chefe contratada especialmente para a ocasião, Rodrigo observava a menina com carinho. Como aquela pequena criatura havia transformado sua vida em tão pouco tempo. Como sua risada havia se tornado o som que mais ansiava ouvir. Após a sobremesa, quando Júlia estava entretida assistindo a um filme na enorme televisão da sala, Rodrigo chamou Lucas para a varanda. Quero fazer um pedido muito especial. Começou sentindo-se estranhamente nervoso. Além do que já está no testamento, gostaria de me tornar oficialmente parte da vida de Júlia. Gostaria de ser seu padrinho, se você permitir. Lucas sorriu emocionado. Ela adoraria isso, e eu também. Há mais, continuou Rodrigo. Dado o que Maurício está tramando, seria mais seguro se eu tivesse algum tipo de status legal em relação a ela. Pensei em uma tutela compartilhada. Você continuaria sendo o pai em todos os sentidos, mas eu teria alguma autoridade legal para protegê-la caso eu não esteja mais aqui, e Maurício tente contestar o testamento. A expressão de Lucas revelava uma mistura de surpresa e preocupação. Tutela compartilhada era algo sério, um compromisso legal que ia muito além dos passeios de domingo e das visitas ocasionais. Rodrigo, isso não sei o que dizer, respondeu finalmente. Tutela compartilhada é algo muito significativo. Você tem certeza disso? Rodrigo assentiu, olhando para Júlia através da porta de vidro da varanda. A menina estava absorta no filme, seus pezinhos balançando no ar, enquanto assistia à história de uma princesa corajosa. Tenho certeza absoluta, afirmou. Não estou tentando substituir ninguém, Lucas. Sei que você é o pai dela e sempre será, mas gostaria de poder protegê-la legalmente, caso seja necessário. Lucas apoiou-se na grade da varanda, observando as luzes da cidade que se estendiam até onde a vista alcançava. Preciso pensar nisso,
Conversar com meu pai também. É uma decisão muito importante. Claro, concordou Rodrigo, respeitando a hesitação do amigo. Leve o tempo que precisar. Nos dias que se seguiram, Rodrigo enfrentou um novo obstáculo. Maurício, cumprindo sua ameaça, entrou com uma ação judicial, solicitando uma avaliação da capacidade mental de Rodrigo. O documento, elaborado por um escritório de advocacia renomado, argumentava que o comportamento recente do empresário, a delegação de responsabilidades, a mudança de rotina, as novas amizades inadequadas e, principalmente, as alterações em seu testamento, indicavam que ele não estava em pleno domínio de suas faculdades mentais. O processo citava os efeitos da quimioterapia, a medicação para a dor e o impacto psicológico de um diagnóstico terminal como fatores que poderiam comprometer seu julgamento. Dr. Paulo Andrade, o advogado de Rodrigo, mostrou-se confiante de que poderiam vencer a batalha legal. Temos avaliações psicológicas recentes, declarações médicas, tudo documentado. Mas será um processo desgastante, Rodrigo. A imprensa certamente vai se interessar. Você está preparado para isso? Não tenho escolha, respondeu Rodrigo. Não vou permitir que Maurício manipule minha vida ou meu legado. A previsão do advogado confirmou-se rapidamente. Em questão de dias, a disputa familiar tornou-se notícia. Bilionário da tecnologia em batalha judicial contra primo por herança, anunciava um dos principais portais de notícias. Magnata com câncer terminal tem sanidade mental questionada após mudanças em testamento, dizia outro. As manchetes sensacionalistas se multiplicavam e repórteres começaram a aparecer no prédio de Rodrigo e na sede da Vascotec. O pior, porém, foi quando a imprensa descobriu sobre Lucas e Júlia. Milionário deixa fortuna para faxineiro e sua filha. Publicou um tabloide acompanhado de fotografias dos três em um de seus passeios dominicais. A exposição foi imediata e devastadora. Repórteres apareceram na escola de Júlia tentando fotografá-la. Outros cercaram Lucas na saída do trabalho, bombardeando-o com perguntas sobre seu relacionamento com o empresário. Preocupado com a segurança da família, Rodrigo ofereceu-lhes hospedagem em seu apartamento, onde a segurança era rigorosa. Lucas inicialmente recusou, relutante em deixar sua casa e seu pai. Mas quando jornalistas começaram a aparecer em Paraisópolis, buscando informações sobre a família com os vizinhos, ele reconsiderou. Só até essa loucura diminuir, concordou finalmente. Assim, temporariamente, a pequena família mudou-se para o triplex de Rodrigo. Seu Antônio, a princípio resistente à ideia, acabou cedendo quando percebeu os riscos da exposição. O idoso adaptou-se surpreendentemente bem ao novo ambiente, passando horas na cozinha, preparando seus pratos mineiros para todos. A convivência diária aproximou-os ainda mais. Rodrigo, acostumado a morar sozinho, descobriu o prazer de acordar com o cheiro de café fresco e o som de risadas infantis. Júlia rapidamente fez do apartamento seu território, enchendo-o com desenhos coloridos e pequenos tesouros que colecionava. Folhas secas, pedrinhas brilhantes, tampinhas de garrafa que considerava especiais por alguma razão misteriosa. Lucas continuou trabalhando no hotel, agora levado e trazido pelo motorista de Rodrigo para evitar o assédio dos jornalistas. À noite após o jantar, enquanto Júlia dormia, os dois homens conversavam sobre o processo, sobre o futuro, sobre esperanças e medos. Como você está se sentindo com o tratamento? Perguntou Lucas em uma dessas noites, sentados na varanda com taças de vinho. Cansado, admitiu Rodrigo. Os médicos dizem que o tumor não está mais crescendo tão rapidamente, o que é bom, mas os efeitos colaterais são desafiadores. Lucas observou o amigo com preocupação. Rodrigo havia perdido ainda mais peso, sua pele estava pálida e as olheiras profundas revelavam noites de insônia e desconforto. Ainda assim, havia nele uma serenidade que não existia quando se conheceram. Você não parece tão assustado quanto antes, comentou Lucas. Rodrigo refletiu por um momento. Acho que não estou. No começo, seu medo não era tanto da morte em si, mas de partir sem ter feito diferença, sem conexões verdadeiras. Agora, ele fez um gesto abrangendo o apartamento, indicando a presença da família. Agora sei que não estou sozinho, e isso muda tudo.
Na manhã seguinte, enquanto tomavam café, o celular de Rodrigo tocou. Era Dr. Paulo, seu advogado, com notícias sobre o processo. Maurício está intensificando os ataques, Ná informou. Agora está alegando que você está sendo manipulado por Lucas, sugerindo algum tipo de controle psicológico, e contratou um investigador particular para levantar o passado dele. Rodrigo sentiu uma onda de raiva. O que ele espera encontrar? Qualquer coisa que possa usar contra vocês. Antecedentes criminais, dívidas, comportamentos questionáveis. É uma tática comum nesse tipo de caso, desacreditar o beneficiário para fortalecer o argumento de manipulação. Após desligar, Rodrigo relatou a conversa a Lucas, que estava preparando o almoço na cozinha. O homem mais jovem parou de picar legumes, o rosto tenso. Rodrigo, não há nada em meu passado que possa me comprometer. Nunca tive problemas com a lei. Sempre paguei minhas contas em dia, mesmo quando foi difícil. Mas tenho medo do que essa exposição pode fazer com Júlia. Eu sei, assegurou Rodrigo. Confio em você completamente. E vamos proteger Júlia, custe o que custar. No mesmo dia à tarde, enquanto Rodrigo trabalhava em seu escritório no apartamento, Lucas entrou com uma expressão determinada. Pensei sobre o seu pedido, disse. Sobre a tutela compartilhada. Rodrigo colocou os documentos que analisava de lado, dando total atenção ao amigo. Concordo, respondeu Lucas. Não pelo dinheiro ou pelo testamento, mas porque você se tornou parte da nossa família. E Júlia te ama. Ela ficaria feliz em ter você oficialmente como seu padrinho e segundo responsável. Rodrigo sentiu uma emoção que não conseguia nomear, algo entre alegria, gratidão e uma profunda sensação de pertencimento. Obrigado, Lucas. Isso significa muito para mim. Mas quero que entenda uma coisa, continuou Lucas, seu tom sério. Não estou fazendo isso porque acho que você vai... Você sabe. Estou fazendo isso porque acredito que você vai vencer essa doença e estar presente na vida dela por muitos anos. A convicção na voz de Lucas era tão forte que, por um momento, Rodrigo quase acreditou que poderia realmente acontecer. 2 dias depois, ambos compareceram ao escritório do Dr. Paulo para iniciar o processo de tutela compartilhada. O advogado explicou os procedimentos legais, os documentos necessários e as implicações jurídicas do acordo. Este é um processo separado da questão do testamento, esclareceu. Mesmo que Maurício consiga contestar as mudanças no testamento, o que considero improvável, a tutela compartilhada estabeleceria um vínculo legal entre você e Júlia, que seria muito difícil de romper. Enquanto assinava os documentos iniciais, Rodrigo sentiu uma estranha mistura de emoções. Por um lado, havia a alegria de formalizar seu compromisso com Júlia. Por outro, a tristeza de saber que estas precauções eram necessárias justamente porque seu tempo poderia ser limitado. Na semana seguinte, o processo de tutela compartilhada avançou rapidamente, graças à influência e aos contatos do Dr. Paulo. Enquanto isso, a batalha judicial com Maurício continuava, agora com cobertura constante da mídia. Especialistas em direito debatiam o caso em programas de televisão. Psicólogos analisavam o comportamento de Rodrigo e colunistas sociais especulavam sobre o relacionamento entre o bilionário e a família de Paraisópolis. Em meio a essa tempestade, veio o golpe mais baixo de Maurício. Uma manhã, Rodrigo recebeu uma ligação desesperada de uma colega de Lucas no hotel. Seu Lucas foi demitido, informou a mulher visivelmente perturbada. O gerente disse que recebeu reclamações de hóspedes importantes sobre ele, mas todos sabemos que é mentira. Foi pressão externa, Sr. Vasconcelos. Alguém influente ligou para a direção do hotel. Rodrigo não precisou perguntar quem era esse alguém influente. Maurício tinha contatos em toda São Paulo, e o hotel certamente não arriscaria perder clientes poderosos por causa de um funcionário da limpeza. Quando Lucas chegou em casa, cabisbaixo, Rodrigo já o esperava na sala. Já sei sobre o hotel, disse, antes que Lucas precisasse explicar. Foi Maurício. Lucas assentiu, deixando-se cair no sofá, o rosto revelando cansaço e preocupação. O gerente nem conseguia me olhar nos olhos. Disse que eram ajustes de pessoal, mas... Vamos resolver isso, prometeu Rodrigo. Maurício não vai vencer através de intimidação.
Naquela noite, após o jantar, enquanto Júlia brincava com seu Antônio na sala, Rodrigo propôs uma ideia a Lucas. Você mencionou que sonhava em abrir seu próprio restaurante algum dia. Um sonho distante, respondeu Lucas com um sorriso triste. E agora sem emprego, mais distante ainda. E se não fosse tão distante? Sugeriu Rodrigo. E se pudéssemos transformar esse sonho em realidade agora? Lucas olhou para ele com desconfiança. O que está sugerindo? Um investimento, explicou Rodrigo. Não um presente, não caridade. Um investimento comercial legítimo. Eu forneço o capital inicial. Você contribui com seu conhecimento e trabalho. Uma sociedade justa. Lucas balançou a cabeça, hesitante. Rodrigo, não sei. Não tenho experiência em administrar um negócio. E isso não vai piorar ainda mais as coisas com seu primo? Ele vai dizer que você está me dando dinheiro, que estou te manipulando. Deixe Maurício comigo, respondeu Rodrigo com determinação. Quanto à experiência, você tem mais do que imagina. Gerenciou sua casa, cuidou de sua filha sozinho, estudou administração online enquanto trabalhava em período integral. Tem intuição para pessoas e uma ética de trabalho admirável. São qualidades que não se ensinam em escolas de negócios. Lucas parecia tentado, mas ainda relutante. É uma proposta generosa, mas... Pense nisso, interrompeu Rodrigo gentilmente. Não como um favor que estou fazendo a você, mas como algo que podemos construir juntos. Algo que pode ser seu legado para a Júlia um dia. Assim como a Vasco Tech seria meu legado se eu tivesse filhos. Mais tarde naquela noite, após todos terem se recolhido, Rodrigo permaneceu na varanda, contemplando a cidade. As luzes de São Paulo brilhavam como estrelas terrenas, cada uma representando vidas, sonhos, histórias entrelaçadas. Sua própria história, que antes parecia destinada a terminar em solidão, havia tomado um rumo inesperado. O som de passos pequenos e leves o trouxe de volta ao presente. Júlia, em seu pijama de unicórnios, aproximou-se sonolenta. Tio Rodrigo, não consigo dormir, murmurou esfregando os olhos. O que houve, pequena? Perguntou ele, levantando-a para seu colo. Tive um sonho ruim, respondeu ela, aconchegando-se em seus braços. Sonhei que você ia embora e não voltava mais. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Foi só um pesadelo, Júlia. Estou aqui. Promete que não vai embora? Insistiu ela, seus grandes olhos castanhos fixos nele. Era uma promessa que não podia fazer com certeza, e Rodrigo jamais mentiria para ela. Prometo que não importa o que aconteça, sempre estarei cuidando de você, de um jeito ou de outro. A resposta pareceu satisfazê-la. Em poucos minutos, Júlia adormeceu em seus braços, a respiração suave e regular. Rodrigo permaneceu imóvel, saboreando o peso leve da criança contra seu peito, o calor dela, a confiança absoluta com que dormia em seus braços. Naquele momento, tomou uma decisão. Não importava quanto tempo lhe restasse. Semanas, meses ou anos, viveria cada dia plenamente, construiria algo significativo e lutaria com todas as suas forças para permanecer ao lado daquela família que o destino colocara em seu caminho. A manhã de quinta-feira começou como qualquer outra no apartamento de Rodrigo. Seu Antônio preparava café na cozinha, enchendo o ambiente com o aroma de pão caseiro. Lucas organizava a mochila de Júlia para a escola, verificando se todos os livros e materiais estavam em ordem. A menina, sentada à mesa da cozinha, comia cereais enquanto contava ao avô sobre um sonho colorido que tivera. A única coisa diferente naquela manhã era a ausência de Rodrigo. Normalmente, o primeiro a levantar ainda não havia saído de seu quarto. Vai chamar o tio Rodrigo, filha? Pediu Lucas, verificando o relógio. Já está na hora de sairmos para a escola. Júlia desceu da cadeira e correu pelo corredor, seus passos pequenos ecoando no piso de madeira. Segundos depois, voltou correndo, o rosto contorcido em uma expressão de alarme. Papai, o tio Rodrigo está passando mal. Lucas largou imediatamente o que estava fazendo e correu para o quarto de Rodrigo. Encontrou o amigo sentado na beira da cama, pálido e suando frio, visivelmente em dor. Rodrigo, o que houve? Nada grave, respondeu ele, tentando minimizar, mas sua voz fraca o traía. Só uma indisposição.
Lucas ajudou-o a deitar-se novamente e chamou imediatamente o Dr. Teixeira. O médico, que já estava a caminho do hospital, desviou seu trajeto para atender ao chamado urgente. Enquanto esperavam, seu Antônio levou Júlia para a escola, explicando que Rodrigo precisava descansar e que logo ficaria bem. A menina, preocupada, fez o avô prometer que ligaria assim que tivesse notícias. Quando o médico chegou, Rodrigo estava ainda pior. Doutor Teixeira, após um exame rápido, não escondeu sua preocupação. Precisamos levá-lo ao hospital imediatamente, disse a Lucas, que aguardava ansiosamente na porta do quarto. Parece ser uma complicação da quimioterapia, possivelmente uma infecção. O sistema imunológico dele está muito comprometido. A ida ao hospital foi rápida e tensa. Lucas acompanhou Rodrigo na ambulância, segurando sua mão durante todo o trajeto, enquanto o empresário alternava entre momentos de lucidez e confusão. No hospital sírio-libanês, uma equipe já os aguardava, alertada pelo Dr. Teixeira. Rodrigo foi imediatamente levado para exames, deixando Lucas sozinho na sala de espera. As horas que se seguiram foram as mais longas na vida de Lucas. Sentado na sala de espera luxuosa do hospital, um ambiente que conhecia apenas como funcionário, nunca como acompanhante, sentia-se totalmente impotente. Ligou para seu pai, que já havia deixado Júlia na escola e agora estava a caminho do hospital. Depois, relutantemente ligou para Maurício. Apesar de todos os conflitos, o primo de Rodrigo tinha o direito de saber o que estava acontecendo. A reação de Maurício surpreendeu Lucas. Em vez da hostilidade habitual, sua voz demonstrava genuína preocupação. "Estou indo para aí", disse ele, sem as acusações ou insinuações de sempre. Quando Maurício chegou, acompanhado de 2 diretores da Vascotec, o clima era tenso. Seu terno impecável e sua postura confiante contrastavam com o jeans simples e o rosto exausto de Lucas. Os 2 homens se encararam por um momento, um silêncio desconfortável pairando entre eles. "Como ele está?", perguntou Maurício finalmente. "Ainda não temos notícias", respondeu Lucas. "Os médicos estão fazendo exames." Maurício assentiu, sentando-se a algumas cadeiras de distância. Não trocaram mais palavras, cada um perdido em seus próprios pensamentos e preocupações. Doutor Teixeira retornou quase 2 horas depois, seu rosto revelando a gravidade da situação. "Rodrigo desenvolveu uma pneumonia severa", explicou. "Com seu sistema imunológico comprometido pela quimioterapia, é uma complicação séria. Além disso, há sinais de que o câncer está voltando a progredir apesar do tratamento." "Qual é o prognóstico?", perguntou Maurício, assumindo automaticamente o controle da situação. O médico hesitou, olhando de Maurício para Lucas. "É difícil dizer. As próximas 48 horas serão cruciais. Iniciamos antibióticos potentes e estamos monitorando-o de perto." "Podemos vê-lo?", perguntou Lucas, sua voz quase um sussurro. "Ele está sedado agora, mas sim, podem vê-lo brevemente. Um de cada vez, por favor." Maurício, sem consultar Lucas, levantou-se para ir primeiro, mas então, surpreendentemente, virou-se para o outro homem. "Você deve ir", disse. "Ele gostaria que você estivesse lá." Lucas, surpreso com o gesto inesperado, agradeceu com um aceno de cabeça e seguiu o médico. No quarto de UTI, Rodrigo estava conectado a diversos aparelhos, sua respiração assistida por uma máscara de oxigênio. Parecia menor e mais frágil do que nunca, a pele quase translúcida contra os lençóis brancos. "Estou aqui, Rodrigo", murmurou Lucas, segurando gentilmente a mão do amigo. "Você vai ficar bem. Vai superar isso, como superou tudo até agora." Não houve resposta, apenas o bip constante dos monitores e o som suave da respiração assistida. Lucas permaneceu ao lado da cama pelo tempo permitido, falando baixinho sobre coisas triviais, como Júlia estava se saindo na escola, como seu pai havia feito um novo tipo de pão naquela manhã, como o tempo estava começando a esquentar em São Paulo. Quando retornou à sala de espera, encontrou não apenas Maurício, mas também seu Antônio, que havia chegado durante sua ausência. O idoso abraçou o filho em silêncio, transmitindo força e apoio sem necessidade de palavras. "Vou entrar agora", anunciou Maurício, levantando-se. Antes de sair, porém, virou-se para Lucas. "Independentemente de nossas
Diferenças? Quero que saiba que sempre tive respeito por Rodrigo. Ele construiu algo extraordinário do nada. Seu Antônio observou o homem de terno sair, depois voltou-se para o filho. Esse é o tal primo? O que está dando problemas? Lucas assentiu. Ele mesmo. Murmurou o idoso. Ele tem medo. Medo? Repetiu Lucas confuso. Medo de perder o que considera seu por direito, explicou seu Antônio. Medo de que Rodrigo tenha encontrado algo que ele nunca terá. Uma conexão verdadeira. É um homem vazio esse aí. Dá para ver nos olhos. As horas se transformaram em dias. Rodrigo permaneceu na UTI, seu estado oscilando entre estável e crítico. Lucas praticamente se mudou para o hospital, revezando-se com seu Antônio para que Júlia nunca ficasse sozinha. A menina, embora ainda não compreendesse totalmente a gravidade da situação, sentia que algo estava errado. Fez dezenas de desenhos para ajudar o tio Rodrigo a melhorar, que Lucas cuidadosamente colava nas paredes do quarto de hospital. No terceiro dia, algo inesperado aconteceu. Maurício, que vinha visitando Rodrigo diariamente, procurou Lucas na cafeteria do hospital. "Podemos conversar?" perguntou, indicando uma mesa afastada. Lucas, exausto após outra noite mal dormida, na desconfortável poltrona do quarto de Rodrigo, concordou com relutância. "Estive pensando", começou Maurício, após pedir café para ambos, "sobre todo esse processo, sobre as acusações que fiz." Lucas esperou, desconfiado do súbito tom conciliatório. "Talvez eu tenha exagerado", continuou Maurício, claramente desconfortável com a admissão. "Sempre assumi que herdaria tudo de Rodrigo. Era o plano desde que comecei a trabalhar para ele. Mas vê-lo assim, tão vulnerável..." Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Faz a gente repensar as prioridades." "O que está tentando dizer?" perguntou Lucas diretamente. Maurício respirou fundo. "Estou dizendo que vou retirar o processo. As alegações sobre sua capacidade mental, sobre você estar manipulando-o, tudo." Lucas estudou o rosto do homem, procurando sinais de falsidade. "Por quê?" "Porque ele pode não sobreviver a isso", respondeu Maurício com surpreendente franqueza. "E não quero que meu primo passe seus últimos dias em uma batalha judicial comigo. Ele merece paz." Lucas assentiu lentamente, ainda cauteloso. "E depois, se ele se recuperar? Então conversaremos como adultos. Todos nós, você, eu, Rodrigo. Encontraremos uma solução que seja justa para todos." Maurício estendeu a mão sobre a mesa. "Trégua?" Após um momento de hesitação, Lucas apertou a mão oferecida. "Trégua." Naquela tarde, enquanto Lucas estava em casa para dar banho em Júlia e prepará-la para dormir, recebeu uma ligação urgente do hospital. Seu coração disparou, temendo o pior. "Senhor Oliveira", disse a voz da enfermeira, "o senhor Vasconcelos acordou e está perguntando por você e pela menina." Lucas sentiu uma onda de alívio tão intensa que precisou sentar-se. "Estamos indo", conseguiu responder, a voz embargada pela emoção. 20 minutos depois, Lucas e Júlia entravam no quarto de hospital. Rodrigo estava sentado na cama, ainda conectado a vários monitores, mas visivelmente mais alerta. Seus olhos, embora cansados, brilharam ao ver a menina. "Tio Rodrigo!" exclamou Júlia, correndo para a beira da cama. Hesitou, olhando para os tubos e máquinas com receio. "Está tudo bem, pequena", assegurou Rodrigo, sua voz rouca pelo tubo que havia sido removido de sua garganta horas antes. "Pode se aproximar, só não pode pular na cama hoje." Enquanto Júlia contava animadamente sobre seus dias na escola e mostrava os novos desenhos que havia feito, Lucas observava a cena com um nó na garganta. Por um momento terrível, havia temido nunca mais testemunhar essa interação. Esse carinho mútuo que havia transformado suas vidas. Quando Júlia finalmente se cansou e adormeceu na poltrona ao lado da cama, Lucas contou a Rodrigo sobre a conversa com Maurício. "Ele realmente disse isso?" perguntou Rodrigo, surpreso. "Que vai retirar o processo?" "Disse", confirmou Lucas. "Parecia sincero, mas com ele, nunca se sabe." Rodrigo refletiu por um momento. "Acredito que esteja sendo sincero. Maurício nunca foi uma pessoa ruim, apenas focada demais em si mesma. Talvez isso tenha sido um despertar para ele também."
Nos dias seguintes, a condição de Rodrigo melhorou gradualmente. Os antibióticos combateram a infecção, sua respiração normalizou-se e os médicos começaram a falar em alta hospitalar. Maurício, cumprindo sua palavra, formalizou a retirada do processo judicial, para alívio de todos. Na véspera de sua alta, Rodrigo recebeu uma notícia que mudaria novamente o curso de sua história. Dr. Teixeira, acompanhado de um especialista em oncologia que havia sido consultado sobre seu caso, entrou no quarto com um sorriso cauteloso. "Temos novidades, Rodrigo", anunciou o médico. Os últimos exames mostraram uma resposta surpreendente ao tratamento. O tumor parou de crescer e em algumas áreas parece estar regredindo. Lucas, que estava presente, sentiu um frio na espinha. "O que isso significa exatamente, doutor?" "Significa que temos motivos para otimismo", respondeu o especialista. "Não estamos falando de cura ainda, mas de controle da doença. Se essa tendência continuar, poderemos estar olhando para meses, talvez anos de qualidade de vida, em vez de semanas." Rodrigo, normalmente tão controlado, não conseguiu conter as lágrimas. Lucas abraçou-o, ambos perdidos em uma emoção que transcendia palavras. Naquela noite, após Lucas ter ido para casa com Júlia, Rodrigo permaneceu acordado em seu quarto de hospital, refletindo sobre os extraordinários eventos dos últimos meses. Da solidão absoluta ao pertencimento incondicional, do desespero à esperança, da frieza calculista à abertura emocional. E agora, quando menos esperava, recebia essa dádiva: mais tempo. Tempo para ver Júlia crescer, tempo para ajudar Lucas a realizar seus sonhos, tempo para reconstruir pontes com Maurício, tempo para viver, não apenas existir. Com essa nova perspectiva em mente, começou a planejar, não apenas seu testamento ou assuntos financeiros, mas planos de vida, projetos, viagens, experiências que queria compartilhar com sua nova família. O restaurante de Lucas seria apenas o começo. Havia tanto mais a ser feito, tantos momentos a serem vividos. 6 meses se passaram desde a internação de Rodrigo. O outono chegou a São Paulo, tingindo as árvores do Parque Ibirapuera em tons de vermelho e dourado. Em uma área privilegiada da Vila Madalena, um bairro boêmio e artístico da capital paulista, as portas do restaurante Cantinho da Júlia se abriam pela primeira vez. O pequeno estabelecimento, decorado com simplicidade elegante, era o resultado da sociedade entre Rodrigo e Lucas. As paredes eram adornadas com fotografias em preto e branco do interior de Minas Gerais, terra natal de seu Antônio, e com desenhos coloridos feitos por Júlia, agora com 6 anos. O cardápio, cuidadosamente elaborado, mesclava a culinária mineira tradicional com toques contemporâneos, refletindo a jornada de Lucas como chefe. Na cozinha, seu Antônio supervisionava os preparativos finais, dando instruções precisas aos jovens cozinheiros contratados. Suas receitas tradicionais, o feijão tropeiro, o frango com quiabo, o tutu à mineira, eram o coração do restaurante, segredos culinários passados de geração em geração. Lucas, vestido com o uniforme de chefe, uma combinação de profissionalismo e simplicidade que refletia sua personalidade, circulava entre a cozinha e o salão, verificando cada detalhe. Os meses de planejamento, as aulas de gastronomia que finalmente pudera frequentar, as noites em claro desenvolvendo o cardápio, tudo culminava neste momento. Júlia, vestida com um vestido amarelo especialmente escolhido para a ocasião, corria de mesa em mesa, ajudando a colocar pequenos arranjos de flores silvestres que ela mesma havia selecionado na feira daquela manhã. No centro do salão, uma mesa maior estava reservada para convidados especiais. Rodrigo, ainda mais magro que antes, mas com uma cor saudável no rosto e um brilho renovado nos olhos, ajustava as cadeiras. Seu tratamento continuava, com altos e baixos, mas a doença estava sob controle, e os médicos falavam agora em termos de anos, não meses. "Está nervoso?" perguntou a Lucas, que verificava pela 10ª vez a disposição dos talheres. "Morrendo de medo", admitiu o jovem chefe com um sorriso tenso. "E se ninguém gostar da comida? E se o lugar ficar vazio depois da primeira semana?" Rodrigo colocou a mão no ombro do amigo. "Isso não vai acontecer. Você tem talento, Lucas. E mais importante, tem paixão pelo que faz. As pessoas sentem isso." A conversa foi interrompida por Júlia,
que veio correndo anunciar: "Tio Maurício chegou." Maurício entrou no restaurante acompanhado de sua noiva, Camila, uma arquiteta que conhecera recentemente. Os últimos meses haviam transformado também o primo de Rodrigo. Após retirar o processo judicial, Maurício havia mergulhado no trabalho, assumindo mais responsabilidades na Vascotec, conforme Rodrigo reduzia sua carga horária. Surpreendentemente, revelara-se um executivo competente e justo, conquistando o respeito dos funcionários que antes o temiam. Mais surpreendente ainda fora sua aproximação gradual com Lucas e Júlia. O que começara como uma trégua tensa, transformara-se aos poucos em um respeito mútuo e, eventualmente, em uma amizade cautelosa. Maurício, que nunca tivera família além de Rodrigo, descobriu em Júlia uma sobrinha postiça que o encantava com sua espontaneidade e carinho incondicional. "Lugar incrível", comentou Maurício, admirando o ambiente. "Vocês pensaram em cada detalhe." "Obrigado por vir", respondeu Lucas, estendendo a mão que Maurício apertou com firmeza. Outros convidados começaram a chegar. Amigos de Lucas da comunidade de Paraisópolis, ex-colegas do hotel, alguns executivos da Vascotec que haviam se aproximado de Rodrigo desde que ele revelara sua doença, o Dr. Teixeira e sua esposa, e até mesmo alguns jornalistas convidados para cobrir a inauguração. A história de Rodrigo e Lucas havia se tornado conhecida em São Paulo, não mais como um escândalo ou uma disputa por herança, mas como um exemplo de como conexões humanas genuínas podiam transformar vidas. O bilionário frio e o faxineiro humilde haviam dado lugar a dois homens que encontraram uma família um no outro. Quando todos os convidados estavam acomodados, Rodrigo pegou uma taça de vinho e bateu levemente com um talher, chamando a atenção de todos. "Gostaria de propor um brinde", disse sua voz firme apesar da emoção visível em seus olhos, "ao cantinho da Júlia. Que este lugar seja não apenas um restaurante, mas um lar para todos que entrarem por suas portas." Os presentes ergueram suas taças, murmurando aprovação. "E gostaria também de agradecer", continuou Rodrigo, "a 3 pessoas sem as quais eu não estaria aqui hoje." Virou-se primeiro para seu Antônio, que observava tudo com olhos marejados do canto da sala. "A seu Antônio, que me ensinou que sabedoria não vem de diplomas ou contas bancárias, mas da experiência vivida com o coração aberto." O idoso inclinou a cabeça em reconhecimento, um sorriso discreto em seus lábios. "A Lucas", prosseguiu Rodrigo, voltando-se para o jovem chefe, "que me mostrou o significado verdadeiro de força, não a capacidade de controlar ou dominar, mas a coragem de ser vulnerável, de se entregar completamente àqueles que ama." Lucas, visivelmente emocionado, precisou respirar fundo para conter as lágrimas. "E, principalmente", concluiu Rodrigo, abaixando-se para ficar na altura de Júlia, que o observava com curiosidade, "a esta pequena guerreira que, com um simples lenço, secou não apenas minhas lágrimas, mas anos de solidão e amargura." Júlia, sem compreender totalmente o significado das palavras, mas sentindo sua importância, abraçou Rodrigo com força. "Te amo, tio Rodrigo", murmurou contra seu pescoço. "Também te amo, pequena", respondeu ele, a voz embargada. "Mais do que jamais imaginei ser capaz de amar." O jantar que se seguiu foi memorável. Os pratos preparados por Lucas e seu Antônio conquistaram todos os presentes. Os críticos gastronômicos tomavam notas entusiasmadas. Os amigos saboreavam cada garfada com prazer genuíno, e mesmo os mais céticos tiveram que admitir que o Cantinho da Júlia tinha tudo para se tornar um dos restaurantes mais queridos da cidade. Durante a sobremesa, um irresistível doce de leite com queijo canastra, que era a especialidade de seu Antônio, Rodrigo chamou Lucas para uma conversa reservada no pequeno escritório nos fundos do restaurante. "Tenho algo para você", disse, entregando ao amigo um envelope. Lucas abriu-o com curiosidade. Dentro havia documentos legais que não compreendeu imediatamente. "O que é isso?", perguntou confuso. "A escritura deste imóvel", explicou Rodrigo. "E do apartamento acima, que reformamos, estão em seu nome e no de Júlia." Lucas empalideceu, atônito. "Rodrigo, não posso aceitar isso. É demais. A sociedade no restaurante já é mais do que generosa e..." "Não é um presente", interrompeu Rodrigo gentilmente.
É um investimento no futuro, meu futuro também. Vendo que Lucas ainda hesitava, Rodrigo continuou. Quando recebi meu diagnóstico, a primeira coisa que pensei foi: para quem vou deixar tudo isso? Não tinha ninguém, Lucas. Ninguém que se importasse comigo como pessoa, não como fonte de dinheiro ou poder. E então, quando menos esperava, encontrei uma família. Lucas enxugou uma lágrima discreta, tocado pela honestidade do amigo. Aceitei os imóveis como sociedade, disse finalmente. Não como presente. Vamos construir esse legado juntos, para a Júlia. Rodrigo sorriu estendendo a mão. Juntos. De volta ao salão encontraram uma cena que aqueceu seus corações. Júlia havia subido em uma cadeira e contava animadamente aos convidados como conhecera o tio Rodrigo no hotel. Seu Antônio, ao lado dela, ocasionalmente corrigia detalhes da história, enquanto Maurício ouvia tudo com um sorriso surpreendentemente sereno. E aí eu dei meu lenço para ele porque ele estava triste, explicava Júlia gesticulando dramaticamente. E o papai ficou com medo que eu tivesse incomodado o moço importante, mas o tio Rodrigo não ficou bravo. Os convidados riam e se encantavam com a narrativa inocente da menina. Para muitos, era a primeira vez que ouviam a história completa, não através de manchetes sensacionalistas, mas pelos olhos puros de uma criança. E agora ele é meu padrinho, concluiu Júlia triunfante. E a gente é uma família. O papai, o vovô, eu, o tio Rodrigo e até o tio Maurício, que antes era chato, mas agora é legal. A sinceridade infantil provocou risadas, inclusive de Maurício, que aceitou o comentário com bom humor. Enquanto a noite avançava e os convidados começavam a se despedir, Rodrigo saiu para a pequena varanda nos fundos do restaurante, precisando de um momento de quietude para processar tudo. O céu de São Paulo, normalmente encoberto por poluição, estava excepcionalmente claro, revelando um tapete de estrelas. Lucas juntou-se a ele pouco depois, trazendo 2 taças de vinho. Foi um sucesso absoluto, disse entregando uma taça a Rodrigo. Os críticos adoraram e já temos reservas para as próximas 2 semanas. Rodrigo sorriu, genuinamente feliz pelo amigo. Eu sabia que seria. Você nasceu para isso, Lucas. Ficaram em silêncio por alguns minutos contemplando a noite, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Sabe o que minha mãe costumava dizer? Comentou Rodrigo finalmente. Que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem nos tornamos e em quem caminha ao nosso lado. Sua mãe era uma mulher sábia, respondeu Lucas. Era, concordou Rodrigo. Demorei muito para entender o que ela queria dizer. Passei décadas acumulando coisas. Dinheiro, propriedades, poder, acreditando que isso me definia, me protegia. Lucas observava o amigo com atenção, percebendo como ele havia mudado nos últimos meses, não apenas fisicamente, mas em sua essência. E então, uma menina de 5 anos me ofereceu um lenço, continuou Rodrigo, a voz suave na noite morna. Um simples pedaço de tecido sem valor material algum. Mas naquele gesto, havia algo que todo o meu dinheiro nunca conseguiu comprar. Compaixão genuína, sem expectativas ou segundas intenções. Júlia tem esse dom, disse Lucas orgulhosamente. Ela enxerga as pessoas, não suas circunstâncias. Exatamente. E através dela, conheci você e seu Antônio. E redescobri Maurício, de certa forma. Rodrigo virou-se para encarar o amigo. Vocês me salvaram, Lucas. Não estou falando da doença, embora ter um motivo para lutar certamente tenha ajudado no tratamento. Estou falando da pessoa que eu estava me tornando. Fria, isolada, desconectada de tudo que realmente importa. Lucas pousou a mão no ombro do amigo. Nós nos salvamos mutuamente, Rodrigo. Antes de você aparecer, eu estava afundando em dívidas, trabalhando em 3 turnos, vendo Júlia apenas algumas horas por semana. Estava sobrevivendo, não vivendo. Dentro do restaurante, a voz alegre de Júlia podia ser ouvida, cantando uma canção infantil com o seu Antônio, que a acompanhava em palmas ritmadas. O som da felicidade simples e pura ecoava na noite. Não sei quanto tempo tenho, disse Rodrigo após um momento. Os médicos estão otimistas, mas este tipo de câncer é imprevisível. Podem ser anos, podem ser meses. Não pense nisso agora, pediu Lucas. Não estou com medo, assegurou Rodrigo. Só quero que saiba que, independentemente do que aconteça, estes foram os melhores meses da minha vida.
Descobri o que realmente importa e, por isso, serei eternamente grato. Lucas abraçou o amigo, um abraço forte que comunicava tudo o que as palavras não podiam expressar. Júlia apareceu na varanda, seguida por seu Antônio e Maurício. "Vocês estão perdendo a festa", reclamou, puxando ambos pela mão de volta para dentro. Enquanto se deixava guiar pela pequena mão de Júlia, Rodrigo refletiu sobre o extraordinário caminho que o trouxera até ali. Da solidão absoluta ao pertencimento incondicional. Do desespero à esperança. Da riqueza material à verdadeira abundância. A abundância de laços genuínos, de momentos compartilhados, de amor em suas múltiplas formas. Naquela noite, cercado por sua família escolhida, Rodrigo Vasconcelos, o homem que uma vez fora conhecido como a calculadora, compreendeu a equação mais importante de todas, que o valor de uma vida não se mede por quanto acumulamos, mas por quanto amamos e somos amados em retorno. E por essa medida, apesar de todos os diagnósticos sombrios, ele havia se tornado o homem mais rico de São Paulo.